Capítulo 431 Queda da Graça. Enquanto Sun-Ni e o baú do tesouro mergulhavam pelos céus no abismo negro infinito, pedaços da ilha destroçados perseguiam. O esmagamento estava gradualmente enfraquecendo, mas ainda era forte o suficiente para matar a maioria dos despertos. Se não fosse pelo poder de suas sombras, Sun-Ni já teria morrido há muito tempo. E mesmo com isso, ele estava muito mais próximo de se tornar um cadáver do que gostaria. Todo o seu corpo estava machucado, ensanguentado e dolorido. Que ele podia ver muito claramente, porque, além de estar terrivelmente machucado, Sun-Ni também estava completamente nu no momento. Que visão gloriosa! Droga! Ele havia dispensado o manto do titereiro para absorver a essência das sombras gasta em sua invocação e não tinha mais nada para manifestar a armadura novamente. As últimas gotas tinham sido gastas para invocar a asa sombria. Como resultado, Sun-Ni se viu caindo no céu abaixo em cima de um baú do tesouro torto, usando apenas sua mochila e a tira de couro que o segurava seu braço quebrado no lugar. Sua única esperança agora era que nem o mestre Huo nem a Santa Teresa aparecessem de repente para salvar o dia e vê-lo nesse estado. Ele preferiria mergulhar no rompimento do que passar por essa vergonha. Bem, na verdade, não. Retiro o que disse. Os dois podem descer das nuvens e me carregar em seus braços. Eu não me importaria. Sério. Mas ninguém veio para resgatá-lo. Desviando das lajes pesadas de pedra destroçada e tentando deslizar desesperadamente pelo campo de destroços, Sun-Ni empurrou lentamente o baú em direção à extensão vazia do rompimento e rezou para que nada danificasse sua frágil capa. Ela já estava tendo problemas suficientes para obedecer a seus comandos. A asa sombria não foi projetada para carregar pesos pesados. Ela mal conseguia sustentar apenas o próprio Sun-Ni. Isso em condições normais. Agora que Sun-Ni se recusava a soltar o mímico morto, e com ambos sendo afetados pelo esmagamento, a capa encantada estava prestes a se despedaçar. Em vez de deslizarem suavemente longe das rochas em queda, Sun-Ni e o baú do tesouro estavam mais ou menos apenas caindo entre elas em um ângulo leve. Desnecessário dizer que desviar dos destroços da ilha destruída nessas circunstâncias não era fácil. Mas, de alguma forma, Sun-Ni conseguiu proteger a si mesmo e a asa sombria tempo suficiente para escapar da zona de perigo inteiro. Nesse ponto, o esmagamento havia se tornado quase suportável. Sentado na tampa do baú do tesouro e sentindo a terrível pressão enfraquecer a cada segundo, Sun-Ni fez uma careta de dor e soltou um suspiro de alívio. A brisa fresca tocava suavemente seu rosto ardente, assim como... Bem, tudo nele. Considerando tudo, a queda não era desagradável. Mas, então, um pensamento repentino surgiu em sua mente. Do que você está se sentindo aliviado, idiota. Ah! Certo. Olhando para baixo, Sun-Ni viu nada além do espaço escuro e ilimitado do céu abaixo se aproximando rapidamente. O abismo interminável que se estendia para baixo eternamente, e do qual não havia escapatória. A menos que se soubesse voar. Era para lá que ele estava indo. Exceto pelo fio dourado do destino que Sun-Ni havia visto desaparecendo nas profundezas do rompimento, ele não tinha motivo algum para acreditar que sobreviveria à queda no céu abaixo, muito menos que conseguiria retornar ao santuário e ao mundo real. Provavelmente, ele enlouqueceria e seria devorado por algum terrível titã abissal ou morreria de fome. Sua vida, quase literalmente, estava por um fio. Mas, no momento, ele não se importava. Tudo o que importava para ele era o alívio físico de não ser mais pressionado pelo esmagamento. Ele ainda estava ferido por todo o corpo e sentindo dor, mas experimentar apenas a quantidade normal era quase eufórico. São as pequenas coisas que importam. Como não ser constantemente esmagado por uma força mágica invisível e assassina. Ou descansar confortavelmente na ampla tampa de um baú do tesouro em vez de ter seus membros esmagados em suas mandíbulas. Coisa simples assim. Agora que o esmagamento havia praticamente desaparecido, Sun-Ni usou a asa sombria para empurrar o mímico morto mais fundo no rompimento, além de mantê-lo nivelado no ar. O baú do tesouro era largo e comprido, e sua tampa era plana. De certa forma, era quase como uma cama firme e estreita. Havia maneiras piores de cair em um abismo sem fim, realmente. Sun-Ni encarava a vastidão do rompimento, tentando gravar a memória do fio dourado de luz em sua mente.
O rompimento estava localizado no centro das ilhas acorrentadas e era tanto vasto quanto absolutamente vazio. Algumas pessoas acreditavam que a Torre de Marfim havia ficado no seu meio e era a primeira ilha a se libertar de suas correntes. Ao longo de milhares de anos, ilhas que a cercavam foram sendo destruídas uma após a outra, fazendo com que o rompimento crescesse. Nesse ponto, ele tinha centenas de quilômetros de largura e, pelo que Sun Yi pôde perceber, o fio do destino levava a algum lugar bem no seu centro. A questão era: o quão profundo lá dentro estava a coisa no outro extremo do fio? A pessoa que voou mais profundamente no céu abaixo antes de retornar levou uma semana. Será que o objeto misterioso estava escondido em uma parte ainda mais profunda do abismo? E o que era esse objeto? Sun Yi nem ao menos conseguia imaginar. A única coisa que ele sabia era que sua intuição o havia levado em direção à pedra torcida por causa disso. Se for assim, deveria ser algo que o permitiria sobreviver. Certo? É claro que seu destino poderia ser apenas morrer lá. O destino não discrimina realmente nenhum tipo de acontecimento, incluindo os fatais. De qualquer forma, Sun Yi estava determinado a descobrir. Não é como se ele tivesse escolha agora. Sentindo o ar ficar mais frio, ele tremia e observava o céu ao seu redor escurecer cada vez mais. Logo, não havia mais luz nele. Sun Yi havia caído no céu abaixo. Capítulo 432, primeiro dia do nada. Isso é, meio sombrio. Sun Yi estava caindo por um vazio infinito e vazio de escuridão fria. Lá embaixo, estrelas falsas cintilavam com uma luz branca pálida. No entanto, sua luminosidade fazia muito pouco para iluminar o céu abaixo. Em todos os lugares ao seu redor, havia apenas nada. Sun Yi ainda estava descansando em cima do baú do tesouro, segurando-o com sua única mão saudável. Ele não tinha um ponto de referência para medir o quão longe havia viajado, mas suspeitava que a distância estivesse rapidamente saindo do domínio do senso comum e da lógica. Ele não era muito educado, no entanto, mesmo ele sabia que um objeto em queda aceleraria para sempre em um ritmo constante. Teoricamente, isso significava que a cada segundo em queda, a velocidade de Sun Yi estava aumentando exponencialmente. Nesse ponto, devia ser simplesmente insano. Mas ele realmente não sentia essa velocidade. Tudo que ele sentia eram rajadas de vento frio acariciando sua pele de vez em quando. Se havia uma coisa boa sobre a situação, era que ele havia acumulado um pouco de ciência das sombras e conseguia convocar o manto do titereiro novamente. Então, pelo menos ele não estava nu. Se havia uma coisa que ele sabia, porém, era a velocidade aproximada com que ele conseguia deslizar para frente com a ajuda da asa sombria. Adicionando o peso do tesouro morto à equação, ele conseguia mais ou menos calcular a distância que estava cobrindo horizontalmente. Com isso em mente, ele estimou que chegaria ao centro do rompimento em cerca de um dia. O problema era que ele não tinha uma maneira confiável de medir o tempo também. Havia algumas pistas que ele poderia tentar usar, como a taxa de regeneração da essência das sombras ou o estado de suas feridas, mas elas não eram exatamente confiáveis. Nas histórias heróicas, os personagens muitas vezes se encontravam em situações semelhantes. Toda vez que isso acontecia, o herói de alguma forma conseguia medir a passagem do tempo pelo estado de sua barba. Infelizmente, apesar de ter 18 anos, Sun Yi não conseguia nem mesmo cultivar a barba mais lamentável. Era uma verdadeira pena. Acho que não sou material de herói. Com um suspiro amargo, ele encarou a tampa do baú do tesouro e tentou avaliar seu estado físico. As coisas não estavam boas, mas também não estavam muito ruins. Ele havia sofrido danos internos leves devido ao esmagamento, bem como várias feridas bastante feias na batalha contra o mímico. Os cortes meio cicatrizados deixados em seu corpo pela besta do espelho também haviam se aberto em algum momento e agora estavam doendo novamente. A pior lesão era, é claro, seu braço quebrado. Seu estado mental também estava um tanto abalado após ter sido arrasado pela visão dos fios do destino. Felizmente, parecia não haver efeitos duradouros. Até mesmo a dor de cabeça intensa estava se dissipando. Sun Yi também não conseguia se lembrar dos detalhes exatos do que havia visto, como se sua mente os tivesse apagado completamente de sua memória para se proteger. A única coisa que permanecia era o fragmento da memória que ele havia preservado de propósito. A imagem do fio de luz dourada que conduzia profundamente no rompimento. Sun Yi encarou o vazio negro, esperou por um tempo e, em seguida,
Soltou lentamente o ar. Ótimo. E agora? Não houve resposta. Depois de um tempo, Sun-Yi não tinha ideia de quanto tempo, ele ficou cansado de esperar que algo acontecesse e decidiu agir. Pode ser. A primeira coisa que ele fez foi convocar o cofre cobiçoso. Sun-Yi esperava que um baú idêntico aparecesse perto do morto, mas, em vez disso, o que ele viu foi uma versão em miniatura dele. Uma caixa feita de madeira escura, com tiras de ferro a reforçando, apareceu na tampa do baú do tesouro. Era do tamanho de uma caixa de joias, mas não era elegante. Na verdade, o cofre cobiçoso parecia mais cruel do que gracioso. De alguma forma, enquanto Sun-Yi o encarava, a tampa da caixa se ergueu ligeiramente, revelando fileiras de afiados dentes de ferro. Ele piscou. Acho que é tudo que consigo fazer com minha capacidade atual do núcleo da alma. Abanando a cabeça, Sun-Yi olhou para o cofre e disse em um tom incerto, venha o que? Imediatamente, 8 curtas pernas de ferro surgiram debaixo da caixa, e ele se arrastou até ele antes de se acomodar perto. Sun-Yi hesitou por alguns momentos, olhou para seus dedos e, em seguida, abriu cautelosamente a tampa da caixa. Felizmente, ela não tentou arrancá-los. Tirando sua mochila, Sun-Yi transferiu seu conteúdo para a caixa. Embora parecesse bastante pequeno, o cofre engoliu todos os seus suprimentos sem nenhum problema. Perfeito. Sun-Yi fechou a caixa, deu um tapinha na tampa e a dispensou. Em seguida, ele convocou o fragmento do luar e, metodicamente, cortou sua mochila agora vazia em tiras de couro. Usando sua única mão saudável e os dentes, Sun-Yi as amarrou formando uma espécie de corda, depois se amarrou ao baú do tesouro e finalmente se acalmou. Agora, suas moedas não iriam a lugar nenhum. Satisfeito com seu trabalho manual, Sun-Yi descansou um pouco. Ele estava começando a se sentir cansado e sonolento. Cair pelo abismo infinito acabou sendo muito menos emocionante do que ele pensava. Na verdade, era extremamente entediante. Ainda havia muitas coisas que ele precisava fazer, no entanto. Com uma careta, Sun-Yi cautelosamente mudou seu peso e rastejou até o final do baú. Lá, ele usou o fragmento do luar para largar uma rachadura no lado do mímico morto separar 2 tábuas compridas de madeira dele. Então, ele fez um rolo com a última tira de couro que tinha e mordeu-a. Isto vai ser ruim. Sem dar a si mesmo muito tempo para pensar, ele removeu seu braço quebrado de sua tipóia e procedeu rapidamente para ajustar os ossos. Exatamente como lhe ensinaram. Uma dor aguda e cigante atravessou sua mente. Quando Sun-Yi recuperou sua visão e a capacidade de pensar claramente, viu que seu braço não parecia mais uma gelatina. Parecia mais ou menos reto. Isso terá que servir. Sibilando e praguejando, ele usou as 2 tábuas de madeira e a tira de couro para criar uma tela resistente e, em seguida, a colocou cuidadosamente de volta na tipóia. Agora, seus ossos quebrados tinham uma boa chance de crescer novamente corretamente. Esperançosamente, depois disso, Sun-Yi convocou a primavera eterna e o cofre cobiçoso, tirou um pouco de sua comida restante dele e teve uma refeição estranhamente relaxante em cima da tampa do mímico morto. Quando terminou, o céu abaixo não mudou em nada. Ele ainda estava caindo em suas profundezas, movendo lentamente o baú do tesouro em direção ao centro do rompimento com a ajuda da asa sombria. Ele também estava absolutamente exausto. Sun-Yi encarou sombriamente as falsas estrelas distantes. Ele as encarou até seus olhos começarem a lacrimejar e seus pensamentos se tornarem lentos e confusos. Então, ele as encarou um pouco mais. Depois de um tempo, ele pensou, não aguento mais. Nesse ponto, suas reservas de essência das sombras estavam um terço cheias. Julgando que cerca de 24 horas haviam se passado desde a destruição da Pedra Torcida, Sun-Yi suspirou e então dispensou a asa sombria, permitindo que o baú começasse a cair verticalmente. Ele teria que continuar caindo no céu abaixo por mais 6 dias. Pelo menos. Provavelmente mais tempo. Sun-Yi balançou a cabeça, sabendo muito bem que essas estimativas tinham quase nada a ver com a realidade. Então, ele fez algo que nunca imaginou que faria. Ele deitou cautelosamente na longa tampa do mímico morto, apertou a corda que os conectava e fechou os olhos. Logo, Sun-Yi estava profundamente adormecido, despencando na escuridão do abismo sem se importar com nada no mundo. Capítulo 433 Mais do mesmo nada. A cama de Sun-Yi tremia levemente,
e ele sentia o vento soprando pelo quarto. Ainda meio adormecido, ele suspirou e tentou puxar o cobertor mais para cima. No entanto, aquela maldita coisa não estava em lugar nenhum. Onde diabos está? Relutante em abrir mão do sono, ele procurou às cegas pelo cobertor. Em vez de encontrá-lo, no entanto, Sun-Yi de repente sentiu toda a sua cama inclinar para o lado. Assustado, abriu os olhos. E viu nada além de escuridão ao seu redor. O que? Ah! É, verdade. Ele não estava em seu pequeno quarto no santuário. Ele estava despencando em um abismo sem luz em cima do cadáver de um demônio caído. Sun-Yi encarou a escuridão por um tempo. Então, bocejou. Bem, pelo menos eu dormi bem. De fato, ele estava se sentindo bastante revigorado. A maioria de suas dores havia desaparecido ou diminuído, e até mesmo sua mente ferida parecia acalmada. Sentia-se descansado, energizado e muito melhor em geral. O único problema era que ele ainda estava caindo no vazio infinito do céu abaixo. Sun-Yi coçou a parte de trás da cabeça, pensou nessa situação e então convocou a primavera eterna e bebeu um pouco de água. Em seguida, concentrou-se e tentou avaliar a situação. A situação era exatamente a mesma. Ele estava rodeado por nada, nada havia mudado enquanto ele dormia e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Sun-Yi suspirou e olhou para o baú do tesouro abaixo dele. Depois de um tempo, pensou, se você pensar bem, isso é apenas mesquinharia em outro nível. Não só matei esse pobre coitado, mas também fui tão longe a ponto de tirar uma soneca em cima do seu corpo morto. É um insulto. Lá embaixo, estrelas falsas cintilavam com a luz branca. Com base na quantidade de sua essência de sombra que havia se regenerado, Sun-Yi calculou que havia dormido cerca de 12 horas. Um pouco mais do que o habitual, mas ele estava realmente exausto depois de tudo o que tinha acontecido. Esses cálculos dele, é claro, eram muito aproximados. Mas se eles assumisse como corretos, isso significaria que ele havia deixado o santuário há 6 dias. Ele não fazia ideia de quanto tempo levaria para alcançar aquela coisa na ponta do fio de ouro do destino, mas tinha que presumir que levaria pelo menos uma semana. Provavelmente muito mais do que isso. De volta ao mundo real, seu corpo estava seguro, escondido na luxuosa cápsula de sono no porão de sua casa. A cápsula o manteria vivo por meses, então Sun-Yi não estava muito preocupado com seu bem-estar físico. Ainda. Alguém sentiria falta dele? Provavelmente não. Kai e Fei estavam acostumados com suas longas jornadas no reino dos sonhos, e mesmo que nenhuma delas tivesse sido tão longa quanto esta seria, eles apenas presumiriam que ele estava sendo preguiçoso demais para responder às mensagens e seguiriam em frente com suas vidas. Afinal, eles eram heróis famosos agora, com agendas lotadas e muitos problemas próprios. O professor Julius também não esperava nenhum relatório dele. Os vigias no santuário não tinham o hábito de manter um registro detalhado de quem entrava e saía da cidadela. A maioria das pessoas pensaria nele somente quando Cassia chegasse do templo noturno e ele não estivesse lá para ajudar Santa Tiris a recebê-la. Mas ela apenas pensaria que ele estava evitando-a, como já havia feito antes. Sentado na tampa do baú do tesouro morto na escuridão sem limites, Sun-Yi percebeu que ninguém realmente se importaria que ele tivesse partido. Tantas coisas haviam mudado, mas ainda mais continuavam exatamente as mesmas. Dando uma longa olhada na bela garrafa de vidro em sua mão, Sun-Yi permaneceu imóvel por um tempo. Em seguida, a dispensou e bateu na tampa do mímico morto. Tanto faz. Pelo menos tenho minhas moedas. Algum tempo depois, ele estava realizando uma estranha dança aérea. Segurando a corda que o ligava ao mímico morto com sua única mão funcional, Sun-Yi convocou a asa sombria e, em seguida, subiu cautelosamente pelo lado do grande baú, tentando equilibrá-lo para que a coisa pesada não virasse. Por causa do fato de que ambos estavam caindo em queda livre, com uma velocidade incrível, seu corpo se sentia agradavelmente leve. Sun-Yi pensou nisso por um tempo e depois franziu o senho. Como isso fazia algum sentido? Ontem, ele tinha pensado que a velocidade de sua queda iria aumentar exponencialmente, o que significava que em algum momento seu corpo estava fadado a ser simplesmente despedaçado. Provavelmente. Mas agora, ele percebeu que sua suposição estava errada. Uma vez que ele podia respirar no céu abaixo e sentir o vento, ou melhor, o ar passando por ele enquanto caía através dele, isso significava que a velocidade de sua queda tinha um limite ditado pela resistência do ar. No entanto,
Ele não sentia essa resistência com muita intensidade. De acordo com todas as contas, ele deveria estar ouvindo o rugido do vento e sentindo-o agredir seu corpo, em vez de cair no vazio em algo que se assemelhava a conforto. O bom senso parecia não funcionar no céu abaixo. É melhor não pensar muito nisso. Qual era o sentido de tentar entender as leis de um lugar que simplesmente negava toda a lógica? Ele tinha coisas muito mais práticas para fazer. Confiando na corda de couro para suportar seu peso, Sun-Yi soltou-a e convocou o fragmento do luar. Então, equilibrado precariamente na lateral do baú do tesouro, ele inseriu a lâmina estreita do punhal espectral entre a borda e a tampa e tentou abri-lo. A tarefa acabou sendo muito mais difícil do que Sun-Yi havia antecipado. Não só ele tinha que fazer tudo com apenas uma mão, ele também tinha que equilibrar o baú para evitar que girasse no vazio. Além de ficar de olho na corda, esperando, nervosamente, que ela não se rompesse. Depois de algum tempo e muitos palavrões exasperados, porém, ele finalmente conseguiu abrir as mandíbulas do demônio morto. Dentro de sua boca, um monte de moedas de ouro estava esperando por ele para reivindicá-las. Um sorriso sombrio apareceu no rosto de Sun-Yi. Então, ele soltou uma risada trêmula, ligeiramente desequilibrada. Ah! É bom se sentir rico. Capítulo 434. Muito nada. Convocando o cofre cobiçoso, ele ordenou que a caixa dentuça entrasse no caixa maior, ainda mais dentuça, e abrisse sua tampa. Em seguida, começou a assobiar uma melodia animada enquanto jogava as moedas pesadas lá dentro. 1, 2, 3, 4. Ah, que dia para estar vivo! 5, 6. Uma após a outra, as miraculosos discos dourados desapareceram dentro do cofre. Depois de um tempo, Sun-Yi mudou um pouco de posição, ficou mais confortável e continuou a reunir seus despojos. No final, ele recuperou quase 400 moedas de dentro do demônio morto. Como Sun-Yi esperava, toda a camada superior do monte de tesouros acabou sendo real. Aquilo era uma bênção incrível, surpreendente. De repente, tudo o que havia acontecido parecia valer a pena. Quase. Olhando para o vazio sem luz ao seu redor, Sun-Yi suspirou. Quem sabe se eu sequer conseguirei voltar ao santuário. Sem o altar, essas moedas são apenas peso morto. Um tanto desanimado, ele ficou por alguns momentos, então voltou a olhar para o baú do tesouro aberto. A camada superior do monte de tesouros que ele havia saqueado com sucesso era realmente real, mas abaixo dela, Sun-Yi lutou para conter o conteúdo de seu estômago. Abaixo do tesouro, os membros e órgãos do mímico estavam embalados juntos, ocupando a maior parte do volume do baú. O conjunto todo estava encharcado de sangue negro e produzindo um cheiro repugnante, sem mencionar que parecia um pesadelo de açougueiro. Nojento. Tão nojento. Pensando em como repulsiva era a visão diante dele, Sun-Yi usou o fragmento do luar para cortar a terrível lama e pescou 4 grandes fragmentos de alma com um sorriso largo no rosto. Depois de limpá-los um pouco, ele colocou os cristais sedutores dentro do cofre cobiçoso e dispensou a memória com uma sensação de grande satisfação. Depois disso, Sun-Yi encarou o interior do baú do tesouro com uma expressão duvidosa no rosto. A coisa era. Ele só tinha cerca de 3 dias de provisões guardadas cuidadosamente dentro do cofre cobiçoso. Se ele racionasse sua comida, provavelmente duraria por cerca de uma semana. Depois disso, Sun-Yi coçou a parte de trás da cabeça, depois estremeceu e fechou a tampa do baú com um baque alto. Vou pensar nisso quando chegar a hora. Mas, espero que nunca chegue. Com isso, ele subiu de volta no diabo morto e descansou por um tempo, olhando para a escuridão. À medida que o tempo passava lentamente, Sun-Yi ficava cada vez mais solene. Finalmente, ele chegou a uma assustadora realização. Ele não tinha mais nada para fazer. Isso vai ser um problema. Uma eternidade depois, ou apenas algumas horas, quem sabia, Sun-Yi estava sentado no topo do baú do tesouro, morrendo de tédio. Ele ainda estava caindo pelo abismo escuro e ilimitado. É claro, o que mais ele estaria fazendo? Não havia mais nada para fazer. A visão cruel estava em sua mão, a lâmina prateada brilhando com um radiante fulgor. Ele estava usando o encantamento, Devorador de Luz, para invocar a luz do sol que a sombria lança havia absorvido e projetá-la na escuridão do céu abaixo. Graças a essa luz, as formas de suas 2 sombras podiam ser claramente vistas, uma descansando na superfície do baú à sua esquerda,
A outra à sua direita. Sun-Yi balançou a cabeça e disse, estou morrendo de tédio aqui. Nunca estive tão entediado. Como vamos sobreviver semanas dessa porcaria? O que vocês acham? A sombra feliz à sua direita hesitou e ergueu o punho encorajadoramente. Seu sentimento estava bem claro, você consegue. A sombra sombria à sua esquerda encarou sombriamente e simplesmente balançou a cabeça. Seu significado também era claro. Desista de uma vez por todas. Sun-Yi piscou algumas vezes e sorriu. Bem, acho que vai ficar tudo bem. Vou apenas pensar nisso como umas férias. Sim. Quando foi a última vez que pude relaxar e não fazer nada? Isso mesmo. Nunca. Se vocês pensarem bem, essa é uma oportunidade divina. Uma oportunidade de descansar e preguiçar o quanto eu quiser. Ele permaneceu em silêncio por um tempo e acrescentou, literalmente não tenho escolha a não ser não fazer nada. Sorte a minha, não é? A sombra sombria olhou e cobriu o rosto com uma palma. Mesmo a sombra feliz hesitou por um momento antes de dar de ombros timidamente. Sun-Yi franziu o senho. O que você quer dizer com enlouquecer? Eu não vou enlouquecer. Já estou cansado de ser louco. Já estive lá. Fiz isso, como se diz. Não há nenhuma possibilidade de que enlouqueça. As sombras não responderam, o que o fez resmungar com raiva. Ah, tanto faz. Porque eu estou falando com vocês dois. Não é como se vocês tivessem a decência de contribuir para a conversa. Ele franziu a testa e dispensou a visão cruel, deixando a escuridão envolver tudo novamente. As sombras se tornaram invisíveis. Depois de um tempo, Sun-Yi disse com desprezo, e também não é como se eu não tivesse opções melhores para conversar, de qualquer maneira. Onde ele havia colocado a pedra comum? Quando 3 dias haviam se passado, pelo menos Sun-Yi suspeitava que haviam sido 3 dias, já que esse era o tempo que sua essência sombria geralmente levava para se recuperar totalmente sem a ajuda da serpente da alma. Ele estava, de fato, à beira de perder a sanidade. Não era nem mesmo o tédio que era o pior, era a completa falta de qualquer estímulo externo. Nada jamais mudava no céu abaixo. Nada jamais acontecia. Nada jamais aparecia, ou desaparecia, ou estava lá de qualquer forma. Só havia a escuridão vazia, as estrelas brilhantes ao longe e ele. E caindo. No início de tudo, Sun-Yi estava preocupado que encontraria criaturas malignas, colossais e inimaginavelmente horripilantes no abismo. Afinal, era o que se esperava de um abismo, certo? Mas não havia nada. Agora, ele quase esperava encontrar um titã ou 2 perdidos. Ele havia ouvido falar que as pessoas eram propensas a enlouquecer em isolamento, mas nunca esperava estar em uma situação assim. Sun-Yi passou o primeiro dia pensando sobre isso aquilo, lembrando de suas experiências e tentando aprender algo com elas. Ele se perguntava sobre a besta do espelho e a visão cruel. Por que a lança de prata era chamada assim? Então, ele entendeu. Era chamada de visão cruel porque sua lâmina polida mostrava a uma pessoa seu próprio reflexo. Ele se perguntava sobre o naufrágio, as moedas, o mímico e a pessoa chamada Noctis. Como todas essas coisas estavam conectadas? Depois de um tempo, ele supôs que Noctis havia sido o capitão do navio antigo, o mestre do mímico e a pessoa cujo rosto estava representado nas moedas miraculosas. Noctis provavelmente também havia sido responsável por criar as moedas, em primeiro lugar. É por isso que eles só podem ser usados em seu santuário. Ele se perguntava o que Kai, Hefei e Cassie estavam fazendo. Ele se perguntava sobre Nepis. No segundo dia, ele convocou as runas e viu que ela havia se tornado um demônio. Sun-Yi encarou o contador que mostrava 24.000, com uma expressão séria, então suspirou e mergulhou no mar da alma. Lá, ele estudou todas as suas memórias e as sombras de todas as criaturas que havia matado. Isso só levou algumas horas. Ou uma eternidade. No terceiro dia, Sun-Yi apenas se deitou na tampa do mímico morto e olhou para o vazio. Sua mente estava começando a se comportar de maneiras estranhas. Embora não houvesse nada ao seu redor, Sun-Yi às vezes conseguia ver formas e silhuetas estranhas na escuridão, além de ouvir ruídos distantes. Ele queria pensar que eram reais, mas sabia que era apenas o resultado de uma privação sensorial prolongada. As mentes humanas eram estranhas dessa maneira. Elas realmente não aguentavam muito do nada. De repente,
A história de um homem que teve que voltar após 7 dias descendo para o céu abaixo por medo de enlouquecer fazia muito mais sentido para ele. Para fazer-se perceber pelo menos algo, Sun Yi convocou o sino de prata e o tocou na escuridão, ouvindo o som melodioso desaparecer no abismo. E agora, ele estava sentado no baú do tesouro, olhando para as estrelas distantes e conversando com a pedra comum. Então, como foi o seu dia, pedra? A memória respondeu com sua própria voz, o mesmo de sempre. E o seu? Sun Yi ficou em silêncio por um tempo, e então disse, estou aproveitando minhas férias. A pedra comum riu. Parece maravilhoso. Como estão indo suas férias? Ele suspirou. Esplendidamente. Ainda não cheguei ao fundo do poço. Por um tempo, só houve silêncio. Então, uma nova pergunta surgiu, por que está tão escuro? Sun Yi sorriu fracamente. Por que não estaria escuro? Afinal, este é o céu abaixo. Mas então, ele congelou. O quê? A voz que fez a pergunta não tinha vindo da pedra comum. Aquela voz não era sua própria. Capítulo 435, ouvindo nada. Sun Yi estremeceu. A voz que ele ouviu não era a sua própria. Parecia agradável e calma, e parecia ter vindo das profundezas do próprio céu abaixo. Será que finalmente enlouqueci? Seu primeiro pensamento foi que ele tinha enlouquecido novamente e agora estava ouvindo coisas. Seu segundo pensamento foi muito menos reconfortante. Droga! Será que ele havia convocado algum titã profano das profundezas, do céu abaixo, afinal? Sun Yi estendeu uma mão, pronto para manifestar a visão cruel, mas então hesitou. Se o dono da voz não era uma figura de sua imaginação, mas um ser assustador do vazio, seria realmente sábio agitá-lo. A lâmina prateada faria algo contra ele. Calma. Calma. Talvez você tenha imaginado tudo. Como se para responder seus pensamentos, o vazio riu suavemente. Ah, peço desculpas. Parece que te assustei. Sun Yi engoliu em seco. A voz agradável parecia pertencer a um jovem, mas não importava o quanto ele olhasse para a escuridão, ele não conseguia ver ninguém. Ou qualquer coisa. Por perto. Ele se lembrou de seu primeiro encontro com Kai, só que desta vez, as coisas eram muito mais assustadoras. N, não se preocupe. Eu só não esperava ouvir a voz de outro ser humano aqui. Você é um humano. Certo, o vazio ficou em silêncio por um tempo, e então respondeu com um tom neutro, um humano. Costumava ser um humano, eu acho. Sun Yi percebeu que nem mesmo conseguia localizar a direção de onde vinha a voz. Ela estava apenas lá, de alguma forma. Em todos os lugares. Ao seu redor. Ele se tensionou e perguntou com cautela, costumava? Então, o que você é agora? A voz desapareceu por alguns momentos, então suspirou. Finalmente, respondeu, perdido. Sun Yi piscou. O que diabos ele quer dizer com isso? Perdido. Como perdido no céu abaixo. A escuridão soltou uma risada triste. Não. Não no céu abaixo. Enquanto Sun Yi sentia arrepios frios percorrerem sua espinha, ele adicionou hesitante, desculpe. Eu não falo com ninguém há muito tempo. Em vez de perdido, seria mais adequado dizer que sou um dos perdidos. Meu corpo no mundo desperto foi destruído, mas minha alma continua a existir aqui, no reino dos sonhos. Espero que essa explicação esteja mais clara. Um dos perdidos. Sun Yi tinha ouvido falar dessas pessoas, embora nunca tivesse conhecido uma pessoalmente. Assim como havia os ocos, pessoas cujas almas foram destruídas, deixando um corpo vazio para trás, também havia os perdidos. Pessoas cujos corpos haviam de alguma forma morrido no mundo real, deixando suas almas presas no reino dos sonhos. Não havia muitos deles, pois na maioria das vezes a alma perecia pouco depois do corpo, mas havia alguns. Saber que o dono da voz era uma dessas almas perdidas fez Sun Yi relaxar um pouco. Não que ele tivesse motivo para acreditar que o estranho estava lhe dizendo a verdade, ele poderia ser uma criatura do pesadelo, ainda. Ou algo pior. Mas mesmo que ele fosse um perdido, isso não explicava como eles conseguiam conversar. Os perdidos, pelo que Sun Yi sabia, eram como qualquer outro desperto no reino dos sonhos. A diferença era que eles não podiam retornar ao mundo real. O que eles certamente não eram vozes desencarnadas vindas do vazio. Ele mudou levemente seu
peso, pronto para fazer algo para se proteger, se necessário, e perguntou: sinto muito em ouvir isso. Mas como é que consigo ouvir sua voz, mas não consigo te ver? A voz pairou por um tempo e respondeu com um pouco de diversão: essa é uma boa pergunta. Sun-Mi esperou pacientemente que ele desenvolvesse aquela resposta, mas parecia que isso era tudo. Um pouco irritado, ele disse: bem, você não vai explicar? Em vez disso, a voz perguntou de repente: por que você está descendo para o céu abaixo? Este é um lugar muito perigoso. Sun-Mi piscou algumas vezes, depois tossiu. Ah, isso. Bem, você vê. Eu não estou exatamente descendo para o céu abaixo, estou caindo nele. Fiquei preso em uma ilha por causa do esmagamento e, infelizmente, essa ilha se soltou de sua corrente. Então, tive que pular. E aqui estou. Então, ele franziu a testa. Espere. Lugar perigoso? Por que é perigoso? Não vi nada perigoso em lugar nenhum neste poço terrível. A voz persistiu por um tempo e depois suspirou com arrependimento. Você verá. Quando você alcançar as estrelas. Então você verá. Então, desapareceu. Sun-Mi encarou a escuridão, um pouco perturbado. Uma expressão séria surgiu em seu rosto. O que você quer dizer? O que acontecerá quando eu alcançar as estrelas? Mas não houve resposta. Não importava quanto tempo Sun-Mi esperasse, a voz não falava com ele novamente. O vazio estava silencioso e vazio, assim como antes. No final, ele apenas massageou as têmporas e amaldiçoou. Que diabos foi isso? Ele imaginou tudo. Sua mente finalmente havia se quebrado. Sun-Mi encarou a pedra comum, como se esperasse que ela realmente falasse e confirmasse sua história. Infelizmente, a memória só podia repetir os sons que tinha ouvido recentemente. Espere. Os sons que ela ouviu. Sun-Mi comandou apressadamente a pedra para repetir tudo o que ela tinha gravado nos últimos minutos. Então, sentindo o suor frio aparecer em sua testa, ele ouviu sua própria voz falando com o nada. Suas palavras foram repetidas, mas onde as palavras da voz estranha deveriam estar, não havia nada além do silêncio. Dispensando a pedra comum, Sun-Mi agarrou os cabelos e gemeu. Loucura. Enlouqueci completamente. Maldição. Só se passaram 4 dias e já estou voltando a ser um lunático. Nenhuma semana inteira havia passado, e ele já estava enlouquecendo. Essas são as piores férias de todas. Depois de um tempo, ele franziu a testa. Apesar de ter quase certeza de que tudo aquilo era apenas um sintoma de sua sanidade se desintegrando lentamente, Sun-Mi rastejou cautelosamente até a beirada do baú e olhou para baixo, para as estrelas distantes e cintilantes. Será que ele estava imaginando coisas ou elas pareciam um pouco mais perto?